Mas nossa submanchete é a briga do Malafaia. E aí, Plínio, antes de você comentar, eu pedi ao nosso colega pastor Zé Barbosa, aqui da Fórum, que fizesse um videozinho explicando essa briga. Vamos ouvi-lo? Vamos lá. Malafaia e Ottoni de Paula, antes aliados junto a Jair Bolsonaro, os agora inimigos travam uma disputa pelo poder na bancada evangélica na Câmara dos Deputados. Ottoni de Paula, que tem demonstrado simpatia pelo governo Lula de uns tempos para cá, inclusive foi lá abençoar o presidente Lula, orar por ele quando teve a sanção da lei do Dia da Música Gospel e tantas outras coisas. Isso tem causado no pessoal da extrema-direita um certo desconforto. E Malafaia, por sua vez, que não é bobo também, porque não quer perder poder, vê nisso uma chance, então, de apoiar Gilberto Nascimento para ser o contraponto de Ottoni na Câmara, para assumir a bancada evangélica no próximo ano. E isso vai muito, mas muito mais além do que a gente possa imaginar. Não é só o poder da bancada evangélica que está em jogo, é o poder dos evangélicos no estado do Rio de Janeiro, porque lá é que é a grande disputa. Ottoni, que até então era parceiro do bolsonarismo, foi apoiar Eduardo Paes e foi duramente criticado por Silas Malafaia. Ottoni tem planos de ser candidato a senador em 2026 e quer dominar essa fatia evangélica no Rio de Janeiro, capaz de eleger um senador. Por sua vez, Malafaia já deve provavelmente apoiar a reeleição de Flávio Bolsonaro e há rumores de que, como dessa vez serão 2 senadores, de que o pupilo de Malafaia, Sóstenes Cavalcante, também venha para o Senado e o Rio entre com uma chapa puro sangue bolsonarista, terrivelmente evangélica para o Senado, o que é terrível para todos nós. Mas isso pode já estar em jogo desde agora. Por isso essa briga, essa luta por poder na bancada evangélica no Congresso. Malafaia, algumas pessoas já têm alertado, isso está em decadência, assim como Bolsonaro, mas tenta demonstrar força a partir exatamente dessas manobras políticas para continuar e se perpetuar no poder. Porque se isso não acontece, se de repente o bolsonarismo é de alguma forma derrotado no Rio de Janeiro, Malafaia perde então a sua principal base de poderio de negociatas evangélicas que ele faz como um grande empresário da fé que ele é. Então, é bom a gente estar de olho nessa disputa, porque a disputa não é pelo Congresso, a disputa é pelo Senado, a disputa é pelo poder, principalmente pelo poder evangélico no Rio de Janeiro. E aí, meu amigo, quando você tem 2 camaradas que não valem nada, como Silas Malafaia e Ottoni de Paula, esses caras são capazes de tudo para se perpetuarem no poder e, se precisa, eles atropelam quem quiser. É isso que talvez esteja por trás de toda essa luta, de toda essa celeuma que está sendo causada na eleição para a bancada evangélica no Congresso. Boa, né, Plínio? Ótimo. O Plínio faz os cortes que bombam à tarde aqui na programação da Fórum, né? Corte do Plínio, vai todo mundo assistir à tarde. Plínio, eu queria que você fique à vontade para fazer o corte de hoje, mas que você falasse um pouquinho da importância, né, de rachar, porque o Lula está no hospital,
está liderando pesquisa, está sob ataque tríplice, que é ataque do Lira, do mercado, do bolsonarismo. Precisa rachar os evangélicos? E daí você pode expandir para o seu pensamento. É interessante essa colocação do pastor. O pastor Zé Barbosa conhece muito toda a história desse plano de poder evangélico que existe. Existe um plano de poder, né? A gente sabe muito bem disso. Começou nos anos 70, né? E começou justamente onde? No Rio de Janeiro, entre duas facções, aí vamos dizer assim, né? Desses pastores midiáticos, né? Um deles é o bispo Edir Macedo, da IURD, né? E o outro ali é da linhagem do Malafaia. O Malafaia vem de uma dinastia de pastores, né? E o Malafaia, ele já deu quase que um golpe em 2021 com a eleição do Sóstenes Cavalcante para comandar aí a bancada evangélica. Só que a briga em 2021 era com o pastor Samuel Ferreira, que é da igreja aqui de Ministério de Madureira, embora seja Ministério de Madureira, é a Assembleia de Deus de São Paulo, né? É o Cezinha da Madureira, que é um deputado, à época ele era presidente da bancada evangélica. O acordo ali entre esses grupos que se dividem era para manter o Cezinha, mas veio o Malafaia, atravessou com o poder que ele tinha dentro do governo Bolsonaro e acabou ungindo aí o Sóstenes Cavalcante como o líder da bancada evangélica. Agora, a briga é interna, né? O Ottoni vem de uma linhagem ali da política evangélica, digamos assim, fluminense, que é ligado ao Haroldo de Oliveira. O Haroldo de Oliveira foi um senador, que, inclusive, morreu em 2021 de Covid, né? Ele era um dessas bancadas negacionistas. Eu lembro que na época, viu, Ana e Azenha, aquele Valdemar, que é aqui de São Paulo, o pessoal vai lembrar que ele é ainda muito ligado ao Bolsonaro, né? E ele vendia uns feijõezinhos mágicos contra a Covid, umas coisas assim. Ele foi até condenado por isso. Mas então o que acontece hoje na bancada evangélica é uma briga interna do plano de poder que começou nos anos 70 no Rio de Janeiro. O Haroldo de Oliveira tem um certo controle de uma parcela dos políticos evangélicos do Rio, porque ele é dono, ele foi dono, né? E hoje está com a família de um dos principais grupos de comunicação evangélicos lá no Rio de Janeiro, que é o grupo MK. Inclusive tem portal, site gospel, essas coisas. Então ele tem um controle muito grande, porque ele que dá vazão a esses políticos evangélicos, né, que nascem no meio evangélico. E o Ottoni fez é o que o pastor fala. O Ottoni não é bonzinho, não é, como dizia lá em Minas, não é flor que se cheire, viu? Mas, assim, hoje ele joga o jogo. Então, ele está ali para ver se traz uma certa parcela da bancada evangélica para o governo. Isso aí vai longe, né? A gente sabe do que o Malafaia é capaz e existe toda uma maquinação ali, principalmente nessa dupla linhagem que vem aí desse plano de poder evangélico do Rio de Janeiro. É interessante que excluiu, né, o Samuel Ferreira, né, a linhagem do Samuel Ferreira, que domina os evangélicos em São Paulo, né? Mas eu acredito que ele não vai ficar quieto, não. Cezinho da Madureira vai entrar nessa briga aí ainda também. E a ideia que a gente vê mais uma vez vai ser uma implosão da bancada evangélica aí, viu? Uma pergunta, Plínio. O Malafaia depende muito do poder também para ganhar dinheiro. Para ele é meio um jogo de vida ou morte, porque Bolsonaro está inelegível, é isso? Exato, exato. E tem uma questão, assim, o Malafaia, ele vem, se a gente lembrar, lá atrás ele foi aliado. Como diria o José Sarney, tem uma frase homérica do José Sarney que eu gosto de repetir aqui, viu, Azenha e Ana? O que eles querem é o poder, como diz o Sarney. O que eles querem é o poder. Então é isso, né? O Malafaia sabe que a fortuna dele, que vem em grande parte
dos fiéis ali e também das excursões que ele promove para a Terra Santa, depende muito do domínio político dele sobre a bancada evangélica. E o braço político, o principal braço político do Malafaia no Congresso Nacional, chama-se Sóstenes Cavalcante. Essa é a grande questão que a gente tem que acompanhar com lupa, essa figura aí. Eu sempre estou mirando onde ele vai, né? E aí o Ottoni de Paulo, que foi quem rachou isso aí, né? Eles estavam juntos no bolsonarismo. O Ottoni, para quem não se lembra, é aquela figura horrenda de quando o Marcelo Arruda foi assassinado em Foz do Iguaçu por aquele guarda bolsonarista, né? Ele foi escalado pelo Bolsonaro para ir até Foz do Iguaçu e manter contato com um irmão do Marcelo Arruda, que era bolsonarista, e fez aquela live, aquela encenação. Essa é a figura do Ottoni de Paulo, que agora está lá com o Lula. Então a gente vê que, assim, escrúpulo nessa turma aí, zero, gente. Não dá para confiar em ninguém, viu?